vocês querem de fato aqui? BTG, BTLG, VVPR, BLCP. O fato relevante envolve os 3 fundos. Eu resumi aqui em alguns slides, tá? Peguei o que seria a proposta do fundo imobiliário, dos 3, e resumi para vocês. De qualquer forma, vocês, sendo cotistas de qualquer um dos 3 fundos, eu recomendo que você pegue as convocações, lá, os documentos oficiais, e leiam integralmente, para vocês ficarem por dentro certinho. Mas eu vou resumir aqui para vocês. Então, vamos lá. O BTLG, na verdade, deixa eu começar ao contrário. O VVPR e o BLCP, ambos têm cotistas que têm um grande peso dentro desses fundos. Peso é de quantidade de cotas que eles possuem. E esse cotista, com mais de 5% das cotas de cada um dos fundos, fez aí um pedido para convocar uma assembleia para aprovar uma matéria. Então, ele conseguiu chamar uma assembleia, na verdade ela não foi convocada ainda, mas ele pediu para chamar uma assembleia no VVPR e também pediu para chamar uma assembleia no BLCP. O que ele quer fazer com esses pedidos? Ele quer passar aí uma aprovação, ou pelo menos tentar aprovar a incorporação do BLCP no BTLG e do VVPR no BTLG. Em outras palavras, ele quer juntar esses 2 fundos dentro do BTLG, pegar todos os imóveis e colocar dentro do BTLG. Alguns pontos. Primeiro, as matérias precisam de quórum qualificado para ser aprovadas, ou seja, 25% das cotas do fundo precisam aprovar essas matérias para que elas sejam aprovadas. Isso para cada um dos 3 fundos, tá? Não adianta aprovar em um e desaprovar no outro. Então, se aprovou no VVPR para ele ser incorporado no BTLG, tem que aprovar no BTLG depois. Se aprovou no BLCP, tem que aprovar no BTLG depois. Então, tem que ter a aprovação nos 3 fundos para que tudo aconteça. Terceiro ponto, serão 11 imóveis, somando o BLCP e o VVPR, que serão agregados ao BLCP. Então, tem aí o fundo acaba crescendo bastante. Tem uma tabelinha que eu já mostro para vocês, que mostra bastante aí dessa diferença de pré e pós-incorporação. Mas antes aqui vamos passar por mais algumas informações muito relevantes. Digamos que você seja um cotista do BLCP ou do VVPR. Cada uma cota de BLCP vai virar 0,89 de BTLG. Cada uma cota de VVPR vai virar 0,995 BTLG. Ah, mas isso é um número quebrado. O que acontece se der um número quebrado? Só tem uma cota. Frações serão leiloadas e você recebe o teu dinheiro referente a essa fração que foi vendida. Por exemplo, vamos fazer uma simulação aqui. Digamos que você tenha 10 BLCP. Você vai receber 8 BTLG. E o 0,9 que sobrou? Esse 0,9 vai ser leiloado e você recebe o dinheiro referente a essa venda depois. Tá? Fez sentido? Tranquilo? Outros pontos aqui interessantes. Com essa incorporação, o valor que o BLCP é incorporado no BTLG, ele vem com 10% de desconto em relação ao valor patrimonial. Já para o VVPR, 4% de desconto. Ou seja, o BTLG ele vai receber imóveis com certo desconto em relação ao valor patrimonial, o que acaba aí, consequentemente, dando uma folga para o fundo, uma potencial oportunidade de ganho de capital ou um potencial retorno mais interessante com a renda que ele vai extrair desses imóveis. Deixa eu só ver aqui o que vocês estão perguntando. Deixa eu ver aqui só para... Tá. Vou acompanhar aqui o chat. Conforme vocês forem mandando dúvidas, eu vou respondendo. Mas vamos lá, então. Então, essa parte ficou clara para vocês, certo? Então, cotistas do BLCP, cotistas do VVPR serão também transferidos para o BTLG. Eles não serão simplesmente deletados ali do fundo, eles não perderão suas cotas, eles serão convertidos para o BTLG, mas nessas proporções que estão na tela. Não é 1 para 1. Vamos lá. Seguindo. Aqui são alguns imóveis que vão para o BTLG, tá? São 11, mas eu coloquei só 5 aqui para vocês conseguirem enxergar numa qualidade um pouquinho melhor das imagens. Então, a gente tem esse imóvel aqui maior, que na verdade são 2, né? Ou 3, dependendo de como você contar.
é do BLCP, os outros aqui são do VVPR. Inclusive, um imóvel que eu acho muito interessante, porque ele é diferente, é esse aqui do meio, que é a loja da Dengo. Essa é uma loja mesmo, inclusive, se não me engano, uma fábrica também de chocolate lá, vocês podem visitar, fica na Faria Lima. Ela é uma loja bem interessante, bem diferenciada. Ela não é um galpão logístico, então ela não é do perfil do BTLG necessariamente, mas, enfim, está no pacote aí de transferência. O Alemão está perguntando aqui se eu acho vantajoso essa transferência para os cotistas do BTLG. Deixa só eu terminar o próximo slide, que eu acho que vai fazer sentido para vocês. Eu já entro também no que eu acho. Deixa eu só ver aqui. Então, vamos lá. Como que vai ser antes e depois, tá? Com os dois fundos já somados, BLCP e VVPR, você vai ter aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, aproximadamente quase ali 500 milhões de reais, tá? Somando os dois, dá quase 500 milhões de reais. O BTLG hoje, ele tem 1,6 bilhão de reais. Isso deixa ele, inclusive, na quinta posição de maior fundo de logística puro, tá? 1,6 bi. Com essa incorporação, ele sai de 1,6 bi para 2,1 bilhões. Então, agora, ele vira o terceiro maior fundo de logística. Ele ganha bastante corpo com essa incorporação. Os imóveis desses dois fundos, se você olhar aqui onde eu estou passando o mouse, que seria aqui a sexta coluna, eles vão representar aproximadamente 20% do BTLG já com todos eles incorporados. Então, o BLCP vai representar ali uns 10% do fundo incorporado e o VVPR mais ou menos 11% do fundo incorporado. Então, apesar de ser uma incorporação de dois fundos, apesar de ser uma incorporação de 500 milhões, não é uma incorporação tão grande assim, né? Isso não balança o BTLG muito, porque vira 20% do fundo. Então, você consegue ver aqui o antes e o depois. Antes de eu abrir para as perguntas aqui... Não, na verdade, vamos lá. O menininho Harvard aqui, ele já entrou na tela, vamos lá. Podem fazer as perguntas que vocês quiserem no chat aqui. Imagino que eu vou pegar aqui primeiras do BTLG para dar preferência para o que eu estava falando, mas fiquem à vontade, tá? Deixa eu só olhar aqui. Tá, vamos lá. Sérgio, como que eu vejo a aderência desses imóveis ao perfil do BTLG? Eles são aderentes no ponto de vista de serem galpões logísticos, tá? Com exceção da loja da Dengo. Então, nesse sentido, são todos aderentes. Eles não são exatamente iguais aos imóveis que o BTLG tem hoje, porque hoje o BTLG tem focado muito nos imóveis mais novos, de altíssima qualidade, né? Os famosos AAA, e de preferência no raio 30 até raio 15 dentro ali de São Paulo. Então, não são exatamente o mesmo perfil, mas são galpões logísticos estratégicos também. São interessantes. Tem um ponto interessante aqui para responder o Alemão, essa pergunta aqui do Alemão. Como que é vantajoso para o BTLG? Vamos lá. Isso aqui está lá na proposta também. Aumenta a diversificação do fundo, aumenta a musculatura do fundo. Então, ele se torna um fundo maior, ele tem mais poder de trabalhar o portfólio dele. Eu acho que teve alguém que perguntou de taxa. A taxa de administração do BTLG, se eu não me engano, é menor que as taxas do BLCP e também do VVPR. Então, se você está saindo desses dois fundos e vindo para o BTLG, você acaba tendo uma taxa de administração menor até. Aumento de liquidez. Então, BLCP e VVPR são fundos com pouquíssimos cotistas, com pouquíssima liquidez. Cotistas que saírem de lá, forem do BTLG, vão ter uma liquidez muito maior também. Em termos de portfólio, os fundos estão indo ali se você olhar o rendimento deles, considerando ainda o desconto que eles vão ser transferidos para o BTLG, se for aprovado, eles vêm com uma remuneração superior também ao do BTLG. Então, em tese, aumentaria ali a performance, a rentabilidade do portfólio. Não estou falando que aumenta rendimento, tá? Estou falando que aumenta ali o que seria o FFO do fundo. Então, é interessante você acompanhar isso também. São imóveis que, eventualmente, se o gestor quiser vender, também pode dar um ganho de capital. A gente viu o BTLG fazendo a reciclagem do portfólio antigo dele. Quem sabe, talvez, ele possa fazer reciclagem de alguma coisa desses portfólios também. É outra coisa que pode acontecer e a gente precisa acompanhar para ver. Então, assim, no geral, essa transação parece muito positiva para o fundo, porque mais imóveis, mais diversificação, são galpões logísticos,
são bons inquilinos, são valores interessantes. Tem uma vacância pequena do BLCP, se não me engano, no imóvel do BLCP. São imóveis não exatamente igual ao do BTLG, então algumas pessoas podem achar isso como ponto negativo também. Mas, assim, esse tipo de coisa, a gente consegue olhar a princípio. E, a princípio, parece muito interessante aqui. Só que esse tipo de coisa, no geral, a gente precisa olhar desde o começo até ou um período muito longo ou até o final, quando algum imóvel for vendido, para aí a gente avaliar tudo, esse período todo, como foi trabalhado, se valeu ou não a pena. Tá? A princípio, parece bastante interessante. Inclusive, quem for assinante da Suno vai receber na segunda-feira, no nosso radar de fundos imobiliários, uma análise mais profunda sobre esse assunto. Tá? Então, eu estou comentando aqui com vocês. Já resumi todo o que está naquele documento lá, mas, de novo, eu recomendo que você lê se você for cotista. Resumi para vocês. Estou dando aqui minha opinião, conversando aqui, explicando um pouco para vocês, mas uma análise mesmo a gente vai deixar para o radar de fundos imobiliários na segunda-feira para os assinantes da Suno. Inclusive, se você quiser até aproveitar e concorrer a uma assinatura Suno Premium e concorrer também a 2 assinaturas Suno Start, primeiro link da descrição, se cadastra no Suno One, que é a nossa plataforma gratuita de conteúdos. Então, você já recebe vários conteúdos gratuitos ali e ainda concorre a uma assinatura Suno Premium e também vamos sortear aí 2 assinaturas Suno Start. Então, primeiro link da descrição para vocês poderem aí participar desses sorteios. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Felipe pergunta se cotistas do BTLG serão diluídos. Depende do que você quer dizer com diluído. Se você quer dizer a sua participação dentro do fundo, sim, você acaba sendo diluído, no sentido de que você tinha, por exemplo, 0,0003% do fundo, você vai passar a ter 0,0002% do fundo, por exemplo. O que isso muda na sua vida? Nada. Então, nesse sentido, não faz diferença, tá? Ô, Pedro, obrigado aí pelo elogio, valeu mesmo. Boa pergunta. A décima ou decima, não sei quem que é, desculpa aí que a foto tem 2 pessoas. Boa noite. Quanto de passivo esses fundos trarão? Esses fundos não são alavancados, então não traz nenhuma dívida. Qual tipo de contrato de aluguéis desses fundos menores? Eu não lembro de cabeça todos. O VVPR eu acho que são todos ou quase todos atípicos. Eu abro aqui, melhor do que eu falar besteira. Mas, se eu não me engano, a maioria dos 2 fundos são contratos atípicos, tá? Estou abrindo aqui só para confirmar que realmente essa informação agora eu não lembro de cabeça. Vai dar só 2 segundos e eu pego aqui para você. Tá, aqui. O BLCP tem contratos... Cadê? BLCP. Se não coloca fácil assim, aí me ferra. Bom, deixa eu ver o outro. VVPR. Ele tem... Pô, pessoal, o que custa? Aqui. VVPR é 100% atípico. Então, o VVPR tem 6 imóveis atípicos, com contratos atípicos, na verdade, né? E o BLCP está com contratos... cadê? Não achei aqui. Assim, rapidinho não achei aqui, mas eu acredito que são atípicos também. Tem uma vacância, mas enfim, depois eu procuro direitinho para vocês, tá bom? Voltando aqui, porque eu me desviei bastante.